Hoje, essa aula vai ser pra gente ver a diferença entre temperamento e personalidade. Já vai introduzir, porque lá na frente a gente vai começar a ver as personalidades em si, não só a parte de temperamento. Então aqui eu já vou começar a introduzir esse assunto, pra vocês terem na cabeça bem dividido o que é o temperamento, o que é a personalidade e quais são as diferenças. E pra que serve. Então vamos lá. Diferenças individuais, temperamento e personalidade. Importância da teoria. O estudo das diferenças individuais sempre despertou interesse entre teóricos, pesquisadores e leigos. Diferentes dimensões, traços ou características são identificadas nos indivíduos dependendo do enfoque teórico e do interesse. Já na Grécia Antiga, Hipócrates, o pai da medicina, desenvolveu a teoria dos humores corporais para explicar os estados de saúde e doença. Em sua dissertação intitulada Won't Nature Man, deduz dos 4 elementos primários do universo, terra, ar, fogo e água, 4 qualidades, calor, frio, úmido e seco, as quais foram relacionadas a 4 humores corporais: sangue, fleuma, bile branca e bile negra. O equilíbrio adequado entre esses humores determinaria a saúde e o desequilíbrio causaria a doença. Baseado na teoria de Hipócrates, Galeno desenvolveu a primeira tipologia do temperamento, descrita em sua monografia De Temperaments, onde distinguiu e descreveu 9 temperamentos, 4 temperamentos primários relacionados à dominância de uma das 4 qualidades, descritas por Hipócrates, 4 temperamentos secundários derivados do pareamento entre as qualidades e um temperamento resultado da mistura estável das 4 qualidades, considerado como temperamento ideal. Os 4 temperamentos primários estabelecidos e descritos por Galeno são conhecidos entre teóricos e leigos, sendo nomeados de acordo com os humores predominantes do corpo. 1. Tipo sanguíneo, caracterizado por indivíduos atléticos e vigorosos, nos quais o humor corporal predominante era o sangue. 2. Tipo colérico, indivíduos facilmente irritáveis, nos quais predominava a bile amarela. 3. Tipo melancólico, indivíduos tristes e melancólicos que exibiam excesso de bile negra. E 4. Tipo fleumático, indivíduos cronicamente cansados e lentos em seus movimentos que possuíam excesso de fleuma. Essa tipologia de temperamento exerceu forte influência em teóricos da Alemanha, Estados Unidos, França, Itália e Polônia, postulando desde períodos tão antigos que as diferenças no comportamento poderiam ser explicadas por mecanismos fisiológicos e bioquímicos. Em fins de século XVIII e meados do século XIX, é possível observar influências da tipologia estabelecida pelos antigos gregos nas teorias de temperamento dos estudiosos alemães como Immanuel Kant e Wilhelm Wundt. Immanuel Kant, em 1798, publicou sua Antropologia, na qual descrevia sua teoria de temperamento. Considerava este construto como fenômeno psicológico, compreendido por traços psíquicos determinados pela composição do sangue, que estaria relacionada à facilidade ou dificuldade de coagulação sanguínea e também sua temperatura. Kant distinguiu 4 tipos de temperamento, considerando a composição sanguínea e usando critérios de energia de vida, que oscilam da excitabilidade à sonolência, além de características de comportamento dominante, como emoção versus ação. 1. Sanguíneo, caracterizado pela força, rapidez e emoções superficiais. 2. Melancólico, designado pela emoção intensa e vagarosidade das ações. 3. Colérico, rapidez e impetuosidade no agir.
e o fleumático, caracterizado pela ausência de reações emocionais e vagarosidade no agir. Já o Williams, estudando emoções e tempo de reação em seu laboratório, deparou-se com a constatação da existência de diferenças individuais nas reações emocionais, denominadas temperamento. Segundo o autor, temperamento define-se como disposições aplicadas às direções das emoções, partindo de dois fatores emocionais: força e velocidade de mudança. Rudent distinguiu 4 tipos de temperamento. 1. Coléricos e melancólicos, caracterizados pela força das emoções. 2. Sanguíneos e fleumáticos, designados pela fraca emoção. 3. Sanguíneos e coléricos, caracterizados pelas mudanças emocionais rápidas. E 4. Melancólicos e fleumáticos, caracterizados por mudanças emocionais lentas. Apesar dos estudos de longa data, foi no início do século XX que psiquiatras e psicólogos começaram a desenvolver estudos mais efetivos sobre temperamento. Alguns, como Carl Gustav Jung e Alfred Adler, desenvolveram teorias mais especulativas. Outros, como Gerard Heymans, Ernest Kretschmer e Ivan Pavlov, baseados em diferentes abordagens teóricas e provenientes de diferentes países, conduziram estudos mais empíricos. As formulações teóricas mais especulativas que influenciariam as teorias mais contemporâneas de personalidade eram as de Carl Jung. Postulava que os indivíduos eram caracterizados por 2 tipos de atitude, a extroversão e a introversão, as quais eram de origem biológica e refletiam a direção em que a energia psíquica era expressa. A extroversão, segundo ele, era governada por expectativas e necessidades sociais, estando orientada para adaptação e reações exteriores, enquanto a introversão teria sua energia dirigida para os estados subjetivos e processos psíquicos. Os 2 tipos de atitude tornaram-se as mais populares dimensões de personalidade e temperamento, sendo incorporadas em teorias de personalidade como a de Cattell, Guilford e Hans Eysenck nas pesquisas de temperamento, como as de Kagan e seus temperamentos inibido e desinibido. 2. Adler postulava a existência de 4 tipos de temperamento, as quais também foram baseadas na tipologia de Galeno e definidas de acordo com o interesse social e nível de energia manifesto pelos indivíduos. A. Tipo governante, caracterizado por indivíduos com certo nível de agressividade, tiranos energéticos dominantes, estando os mesmos relacionados com o tipo colérico por se apresentarem características temperamentais semelhantes às encontradas nesse tipo. B. Tipo dependente. Pessoas sensíveis que desenvolvem em torno de si uma concha para protegerem-se dos eventos externos. Possuem baixos níveis de energia e são caracterizadas como dependentes, constituindo o tipo fleumático, exemplificado por indivíduos cronicamente cansados e pouco dispostos. C. Tipo de evitação. Indivíduos que apresentam como padrão de vida o afastamento de contato direto com as pessoas e circunstâncias. Mantêm baixos níveis de energia e são caracterizados pelo tipo melancólico, predominantemente tristes. E o D. Tipo socialmente útil. Pessoas saudáveis que apresentam interesse social e energia estando relacionadas ao tipo sanguíneo, caracterizando indivíduos atléticos e vigorosos. Entre os pesquisadores empiricistas do início do século é possível destacar Heymans e Pavlovsky. 1. Gerard Heymans, da Holanda, o qual empreendeu a primeira pesquisa sistemática de temperamento usando abordagem experimental, psicométrica e biográfica. Tinha como objetivo descrever as dimensões básicas de temperamento e determinar em que grau de hereditariedade e ambiente contribuem para o desenvolvimento de traços temperamentais. A pesquisa de Heymans, realizada em 1905, contou com a colaboração de Wiersma,
consistiu na distribuição de um questionário de 90 itens com mais de 3.000 médicos, no qual lhe era solicitado que avaliassem o comportamento e características psíquicas das famílias, incluindo pais, mães e filhos que conhecessem. Retornaram os questionários de mais de 400 médicos, totalizando dados de 437 famílias, somando 2.415 sujeitos, 347 pais, 437 mães e 1.541 crianças. Heyman distinguiu 3 dimensões de temperamento baseando-se nas considerações teóricas de Kant, Gross e Unit, além de dados do seu estudo empírico sobre percepção sensorial, emocionalidade relacionada com a sensibilidade ou a estabilidade das emoções, e B, atividade, diz respeito ao comportamento operante, e C, funcionamento primário e secundário, que refere-se ao aspecto temporal de comportamento e do processo psíquico. Estas dimensões, consideradas também em seus polos opostos, deram origem à tipologia de temperamento de Heyman, composta por 8 tipos de temperamento: amorfo, apático, nervoso, sentimental, sanguíneo, flemático, colérico e apaixonado. Heyman é considerado um teórico importante na área de temperamento, pois além de desenvolver o primeiro estudo empírico, suas dimensões de temperamento, principalmente atividade e emocionalidade, ganharam alta popularidade e estão incluídas na estrutura de temperamento de muitos teóricos contemporâneos, embora com significados diferentes. Sua notoriedade também é devida ao envolvimento de famílias, pai, mãe e filhos, inteiras em sua pesquisa, que possibilitaram informações sobre a hereditariedade do temperamento. Seu estudo é considerado precursor das pesquisas em genética comportamental na área de temperamento e personalidade. 2. Ernst Kretschmer, psiquiatra alemão, desenvolveu sua teoria de temperamento baseando-se em estudos e pesquisas na qual correlacionava biotipo físico, propensão a certo tipo de doença e temperamento. A partir de seus dados, distinguiu 3 tipos de temperamentos: o esquizotímico, caracterizado por indivíduos astênicos reservados, apresentando emoções que oscilavam de irritabilidade à indiferença, rígido nos hábitos e atitudes, com dificuldades de adaptação e propensos à esquizofrenia. B. Ciclotímico, caracterizado por indivíduos rotundos, com emoções que variam de alegria a tristeza, facilidade de estabelecer contato com o ambiente, realísticos em suas visões e propensos ao distúrbio maníaco-depressivo. C. Isotímico, indivíduos atléticos tranquilos com pouca sensibilidade, modestos nos gestos e imitações, com dificuldade de adaptação ao seu ambiente e propensos à epilepsia. Essa tipologia constitucional ficou conhecida na Europa principalmente na década de 30. Ivan Pavlov, da Rússia, começou a desenvolver seus estudos no início do século XX. Primeiro teórico a realizar os estudos sobre temperamento em laboratório e propor uma tipologia de sistema nervoso, explicando as diferenças individuais como resposta de processos de condicionamento. Este autor, em seus estudos experimentais com cães, distinguiu 4 tipos de sistema nervoso: sistema nervoso forte, equilibrado e móvel, forte, equilibrado e inerte, forte e não equilibrado, e o sistema nervoso fraco, os quais resultariam de diferentes das 4 propriedades fundamentais do sistema nervoso central: força de excitação, força de inibição, equilíbrio e modalidade de processo nervoso. Pavlov acreditava que o tipo de sistema nervoso era uma característica inata e relativamente imune às influências ambientais, e que os 4 tipos de sistema nervosos poderiam ser relacionados aos tipos clássicos de temperamento propostos na tipologia de Hipócrates Galeno, conforme o esquema abaixo. Vou ler aqui a figura antes de continuar. Assim, tipos de sistema nervoso: fraco, melancólico; forte, não equilibrado, os coléricos;
e o forte equilibrado, móvel, sanguíneo e inerte, fleumático. Embora a tipologia de sistemas nervoso de Pavlov tenha sido estabelecida em experimentos e observações de cachorros, ele acreditava que esses tipos poderiam ser estendidos ao homem. De acordo com ele, os tipos de sistema nervoso estabelecidos em animais, quando referentes ao homem, são chamados de temperamento. Pavlov apresentou o vínculo entre características temperamentais e tipos de sistema nervoso, utilizando o paradigma do condicionamento reflexo. Introduziu medidas objetivas e psicofisiológicas em estudos experimentais de temperamento, proporcionando a primeira evidência de que as diferenças individuais na velocidade e na estabilidade de condicionamentos reflexos estariam relacionadas ao temperamento. Pavlov reconheceu a significância funcional do temperamento e o papel das propriedades do sistema nervoso central na adaptação do indivíduo ao ambiente. Seus construtos influenciaram as teorias de personalidade e os estudos sobre temperamento mais contemporâneos. Em meados de 1950, torna-se crescente o interesse pelo temperamento. Começam a surgir os estudos contemporâneos, cujos principais representantes são Hans Eysenck, Boris Pavlov e Stella Chess. 1. Eysenck, eminente estudioso no campo de personalidade, considerava as diferenças individuais como sendo produzidas pela herança genética, sendo que seu principal foco de interesse era o temperamento. Este teórico postulava que os temperamentos têm origem biológica e seus traços são universais. A partir dos exaustivos estudos de análise fatorial, conduzidos durante várias décadas com várias populações, assim como resultados de técnicas psicométricas e experimentações de laboratório, concluiu que a estrutura de temperamento consistia de 3 fatores básicos: psicoticismo, P, extroversão, E, neuroticismo, N, conhecidos entre os teóricos de personalidade como PEN. Pavlov e seus colaboradores, influenciados pelas ideias de Pavlov, consideravam o temperamento como a expressão comportamental e psicológica das propriedades do sistema nervoso central, estando relacionadas às características dinâmicas do comportamento expresso nas diferenças individuais na velocidade e intensidade das reações. Dentro dessa perspectiva, uma visão mais elaborada do temperamento foi apresentada por Neblinsky em seu escrito publicado na Enciclopédia Pedagógica, segundo o qual o temperamento era uma característica individual expressa como aspectos de comportamento tais como tempo, velocidade e ritmo, consistindo em 3 componentes maiores: atividade, movimento e emocionalidade. De acordo com Pavlov e Neblinsky, traços de temperamento não são suscetíveis a mudanças e o fato do temperamento ser considerado inato, mas não necessariamente herdado, era usado por Pavlov e seus colaboradores como principal argumento em favor da estabilidade temperamental. 3. Thomas e Chess realizaram importantes estudos longitudinal e são reconhecidos como importantes teóricos de temperamento, influenciando diversos estudiosos. Eles igualavam este construto de ideia de estilo comportamental. Para esses autores, o temperamento é um atributo psicológico que interage com outros atributos, mas é independente dos mesmos. B. Apesar do temperamento interagir com outros atributos, é importante que cada um deles seja identificado separadamente, devendo-se analisar a situação em que o comportamento ocorre. E C. O temperamento pode ser considerado um atributo mediador entre a influência dos ambientes e a estrutura psicológica do indivíduo. Em 1956, Thomas e Chess iniciaram um importante estudo que teve continuidade por mais de 30 anos, sendo conhecido na literatura como New York Longitudinal Study, o qual envolvia bebês a partir de 2 ou 3 meses de vida. Através desse estudo longitudinal, distinguiram 9 categorias de temperamento: ritmicidade das funções biológicas, nível de atividade e aproximação ou afastamento frente a novos estímulos, adaptabilidade,
limite sensorial, qualidade predominante de humor, intensidade de expressões de humor, distração e persistência, análises qualitativas de significância funcional de 9 categorias de temperamento, apoiadas pela análise fatorial, levaram os autores a distinguir 3 constelações temperamentais: crianças de temperamento fácil, temperamento difícil e de aquecimento lento. Inerentes a essas constelações temperamentais, os autores introduziram o conceito de goodness of fit, adaptação excelente, em cuja condição de capacidades individuais, temperamentos e outras características individuais estão de acordo com as oportunidades, demandas e expectativas do ambiente, especialmente de pais, professores e pares. As conceitualizações de Ising, Thomas e Chase Taplov estimularam muitos pesquisadores a desenvolverem novas teorias sobre o temperamento, ou ainda modificar as existentes. Entre esses novos pesquisadores é possível destacar as contribuições teóricas de Goldsmith, Buss e Plome, Rothbard, Strelau, Lerner e Window e Est. 1. Goldsmith e seus colaboradores caracterizam o temperamento como diferenças individuais na probabilidade de experienciar as expressões e as emoções primárias. O temperamento é emocional em sua natureza, pertence às diferenças individuais e se refere mais à tendência de comportamento que às ocorrências atuais do comportamento emocional. Os autores consideram o temperamento como um fator relativamente estável que se apresenta independente de outros fatores, e as dimensões temperamentais representadas pelas emoções primárias, raiva, medo, alegria, prazer, interesse e atividade motora, essa última como refletindo a ativabilidade emocional da personalidade, a qual é composta por diversos fatores que interagem com as características temperamentais. Também são considerados complementares ao temperamento os aspectos receptivos, a habilidade de reconhecer e decodificar as expressões emocionais dos outros, enfim. 2. Buss e Plome definem temperamento como traços de personalidade herdados que aparecem durante os primeiros 2 anos de vida e permanecem como componentes básicos, sendo compostos por 4 categorias: emotividade, atividade, sociabilidade e impulsividade. Rothbard define temperamentos como diferenças individuais biologicamente baseadas na reatividade e autorregulação, sendo que a reatividade se refere à intensidade e os aspectos temporais dos comportamentos ligados ao sistema nervoso central, autônomo e endócrino. E a autorregulação representa os processos que modulam as reações, incluindo comportamentos como aproximação, imitação e atenção. Para a autora, é clara a distinção entre temperamento e personalidade. O temperamento seria considerado como a base biológica para a estruturação da personalidade e um dos fatores que influenciam o comportamento, enquanto a personalidade seria um termo mais amplo que inclui outras estruturas importantes além dessa, tais como as estruturas cognitivas e autoconceito. A autora propõe algumas dimensões que podem sofrer alterações ao longo do tempo e são consideradas como elementos de temperamento. A. Reatividade negativa, aversão à aproximação e expressão de sentimentos negativos. B. Reatividade positiva, aproximação e expressão de sentimentos positivos. C. Inibição comportamental para estímulos novos e intensos. E D. Capacidade de fixar a atenção. 4. Window e Lerner consideram que as características temperamentais podem influenciar o tipo de interação que será estabelecido entre a pessoa e seu ambiente. Esses autores propõem que suas investigações a avaliação do temperamento através de dimensões: aproximação, retração, flexibilidade e rigidez, nível de atividade no sono, proximidade, humor e persistência. Strelau tem seus pressupostos teóricos sobre o temperamento baseados nas concepções de funcionamento do sistema nervoso de Pavlov e pesquisas e teorias desenvolvidas no período de 1950 e 1960 na Europa Ocidental.
e nos Estados Unidos, as quais deram origem à teoria regulativa de temperamento. O autor considerava que o temperamento se refere a traços básicos, relativamente estáveis e expressos principalmente nas características formais de reação e comportamento. Esses traços estariam presentes desde o início da vida da criança, primariamente determinado por mecanismos de origem biológica. O temperamento estaria sujeito a mudanças causadas pela maturação e pela interação do indivíduo, genótipo específico, ambiente. Nessa perspectiva, a estrutura do temperamento seria descrita a partir de 6 traços: ativação, perseveração, sensibilidade sensorial, reatividade emocional, resistência e atividade. Como é possível perceber, os estudos sobre temperamento têm sido realizados desde há muito tempo, desenvolvidos por estudiosos de diferentes abordagens e envolvendo os mais diferentes métodos de investigação. Ainda assim, um consenso sobre sua definição e dimensões parece estar longe de acontecer. Apesar de vários estudiosos terem sido influenciados pela tipologia de Galeno, os pesquisadores contemporâneos baseiam suas teorias em diferentes abordagens, enfatizando os diferentes aspectos. Dependendo da abordagem teórica adotada pelo autor, a definição de temperamento e suas dimensões variam, assim como os instrumentos de medida desse fenômeno e construto. Na tentativa de chegar a um consenso sobre definição de temperamento, Goldsmith e Hieser-Danner levantaram os principais pontos de divergência e acordo entre as principais teorias. No que se refere às controvérsias teóricas, essas estão relacionadas a 1. Número diferenciado de dimensões de temperamento. 2. Diferentes ênfases dadas ao fator biológico. E 3. Função de motivação do temperamento. E 4. Definições de temperamento que, em alguns casos, dizem respeito ao aspecto comportamental, mas em outros se referem a aspectos psicofisiológicos. E 5. Alguns teóricos enfatizam a regulação e o controle de componentes de comportamento como aspecto de temperamento, enquanto outros se referem a estilos de comportamento. 6. Diferentes concepções relacionadas às influências do contexto e às relações interpessoais no temperamento. E 7. Diferentes limites são estabelecidos entre personalidade e temperamento. Os pontos de acordo entre os diferentes teóricos referem-se a temperamento como dimensões gerais de comportamento, nos quais caracterizam diferenças individuais, representando padrões universais de desenvolvimento. 2. Características temperamentais aparecem durante a infância e representam parte da fundamentação da personalidade posterior. 3. As dimensões temperamentais são relativamente estáveis ao longo do tempo. 4. Os traços temperamentais apresentam um substrato biológico. E 5. A expressão de características temperamentais podem sofrer influências de fatores do contexto. Um outro aspecto controverso relacionado ao temperamento diz respeito à diferenciação de personalidade. Segundo T. Glaszi, o contraste entre esses conceitos é obscuro, pois eles apresentam um vocabulário descritivo comum, chegando a ocorrer, em alguns casos, a superposição de conceitos. Uma outra dificuldade está relacionada à carência de dados empíricos capazes de diferenciar esses conceitos com base nos fatores biológicos. Para Strelau, existem 3 maneiras pelas quais temperamento e personalidade relacionam-se em diferentes abordagens. 1. Temperamento pode ser considerado um dos elementos da personalidade. 2. Pode ser considerado sinônimo de personalidade. E 3. Um fenômeno não pertencente à personalidade. Este mesmo autor estabeleceu ainda 5 diferenças entre temperamento e personalidade, as quais dizem respeito a 1. O temperamento é biologicamente determinado e a personalidade é um produto do ambiente social. 2. O traço temperamental pode ser identificado desde cedo na criança e a personalidade é compartilhada em períodos posteriores do desenvolvimento. 3. Diferenças individuais nos traços de temperamento, como ansiedade, extroversão, introversão e busca de estimulação,
são também observadas nos animais, enquanto a personalidade é prerrogativa do humano. 4. O temperamento apresenta aspectos estilísticos referindo a características formais de comportamento, já a personalidade contém aspectos relativos a conteúdos do comportamento. E 5. Ao contrário do temperamento, que se refere principalmente a traços ou mecanismos, a personalidade está relacionada a funcionamento integrativo do comportamento humano. Para Strelau, a personalidade teria um conceito mais amplo que temperamento, que incluiria o próprio temperamento e outras características que são geralmente determinadas pelo ambiente social, modeladas pelos estágios de desenvolvimento do indivíduo. Envolveria ainda fenômenos como motivação, valores e interesses. A este respeito, na última década ganhou destaque a discussão realizada sobre a relação dos fatores de personalidade ao Big Five, considerada a taxonomia das características de personalidade e o temperamento. Vários fatores relacionados pelo Big Five, extroversão, agradabilidade, conscienciosidade, estabilidade emocional e cultura, são também considerados pelos teóricos como dimensões de traços de temperamento. O primeiro estágio de pesquisas relacionadas a este aspecto consiste principalmente em especulações e hipóteses. Teóricos do desenvolvimento consideram que as características temperamentais infantis podem ser precursoras dos fatores do Big Five, encontrados em adolescentes e adultos, porém são necessários maiores estudos para a comprovação deste fato. Tópicos relacionados ao temperamento têm recebido especial atenção no meio científico internacional. Um aspecto importante a ser considerado no estudo deste construto é de que seja adotada uma abordagem teórica consistente e que fundamente instrumentos com reconhecidas qualidades psicométricas para que estes possam ser atualizados na avaliação dos indivíduos. Tal cuidado e interesse devem-se ao fato de que o temperamento influencia o desenvolvimento psicológico. Ele é resultado de interações entre temperamento, outras características do indivíduo e o ambiente social. Nesse sentido, a avaliação do temperamento apresenta-se como tópico importante para o tratamento de desordens psicológicas, problemas psicossociais, principalmente para ações preventivas. Bem, esse próximo material que a gente vai usar agora tem mais imagem e ele já vai ser assim um pouco mais aprofundado. Vocês vão começar a entender melhor tudo que eu tenho falado, né? Esse aqui também vai falar sobre temperamento e vai dar mais uma aprofundada em personalidade para vocês começarem a entender como que surgiu essa história de personalidade, a teoria do Carl Jung e tudo mais. Então vamos lá, os tipos humanos da teoria da personalidade. Em 1994, Strelau e Glantner anotavam um interesse crescente com respeito ao tema do temperamento da última década. Isso por ser desde a década de 50 e a de 90 inclusive. A temática sobre o temperamento vem substituindo o interesse que mais antigamente havia com respeito ao tema da personalidade. Este que parece quase ter desaparecido na literatura e pesquisa psicológica. A razão de tal ocorrência talvez se deva ao fato de que o termo personalidade assume conotações tão amplas que, no final das contas, não chega mais a significar coisa alguma, sendo por isso substituído pelo termo temperamento, que parece mais restritivo, concreto e útil. Contudo, com o aumento do interesse na temática do temperamento, esse veio a ser concebido tão confusamente quanto o que tem sido o de personalidade, pois os autores entendem temperamento desde o substituto de personalidade até reações puramente emocionais. Os interesses no tema vão desde a preocupação com o avançar da teoria psicológica até interesses financeiros, sobretudo no uso do que se faz do temperamento na situação organizacional, onde, com a elaboração de instrumentos de medida do mesmo, os autores conseguem grande número de consultorias nas organizações a custos de ouro. A grande quantidade de publicações e instrumentos que vem aparecendo sobre o temperamento
vem acompanhada com uma pletora de concepções sobre o mesmo, tornando a teoria sobre o mesmo uma colcha de retalhos. Isso porque os autores com interesses e conceitos diferentes trabalham o temperamento dentro de uma visão restrita, muitas vezes ditada por interesses mais imediatos e até comerciais, como ocorre na área de psicologia organizacional. A abundância de trabalho sobre temperamento é bem-vinda, mas, infelizmente, ela vem muito desentrosada do ponto de vista de teoria psicológica. A preocupação do presente trabalho consiste precisamente em procurar por alguma ordem em todos esses trabalhos sobre o temperamento, procurando desenvolver um arcabouço teórico onde todos eles possam se situar e ver o nicho em que caem, evitando assim que cada modo de conceber o temperamento assuma um direito de ser a teoria psicológica de personalidade humana. O livro aborda inicialmente uma discussão sobre o conceito e a história de temperamento, no capítulo 1, sendo em seguida apresentada uma série de instrumentos existentes no mercado para avaliar o construto. No capítulo 3 será desenvolvida uma visão de temperamento que pretende ser a teoria psicológica de personalidade humana, apresentada numa forma formal e axiomatizada, onde qualquer concepção presente na literatura pode ser enquadrada. O livro tem como intenção procurar a convergência dos temas, da taxonomia e da linguagem sobre personalidade e temperamento entre pesquisadores, objetivando um esforço somativo de pesquisa psicológica nessa área. Ele tem também uma segunda intenção, de iniciar uma diatribe na área sobre os pesquisadores, sobretudo em nível nacional, provocando maior interesse e, quiçá, avanços de teoria psicológica. Então, gente, eu vou ler pelo menos o primeiro capítulo, então vou começar aqui a introdução, do conceito de temperamento. Esse capítulo deveria tratar de conceituar personalidade. Contudo, essa expressão personalidade é tão ampla em seu significado, ou melhor, tão vaga, que praticamente cada psicólogo a entende de seu modo. Como, aliás, já Allport, nos anos 30, comentava, ao dar mais de 50 diferentes definições do termo. Como a intenção de presente trabalho consiste na análise de por que as pessoas são diferentes, apesar de serem todos seres humanos. Me pareceu que o conceito foi concreto, pudesse melhor orientar a empreitada. Assim escolhi o conceito de temperamento, que apesar de apresentar diferentes opiniões entre os pesquisadores sobre o significado, ele parece menos ambíguo do que personalidade. Ele, aliás, é entendido por alguns autores como temperamento tem sido considerado como sinônimo de personalidade, com o qual a presente exposição está também de acordo com o que, como veremos. De acordo com o temperamento, tem sido considerado um sinônimo de diferenças individuais no comportamento dos seres humanos. Essa linha de pensamento é defendida sobretudo por pesquisadores da área de psicologia do desenvolvimento, liderados por Chess e Thomas. De qualquer forma, a palavra temperamento vem de latim, temperare, que significa equilíbrio. Essa noção está ligada à teoria de humores de Empédocles e Hipócrates, onde se defende que a saúde do ser humano depende de um equilíbrio entre os elementos que compõem este mesmo ser, como veremos a expor na teoria. Em psicologia, o temperamento é mais comumente entendido como se referindo ao aspecto de personalidade que diz respeito às disposições e reações emocionais, bem como o de sua rapidez e intensidade. Esse conceito é mais psicológico de temperamento, está ligado aos psicólogos como Jung, psicanalista, e Kagels, com seu tratado sobre caracterologia. Hoje em dia, a psicologia dá maior ênfase na reação emocional à atividade do sistema nervoso autônomo, particularmente a ramo simpático. Essa acepção restritiva do temperamento em termos de reações emocionais não parece ser necessária e, quiçá, nem legítima, como veremos em capítulos posteriores, pois o temperamento pode ser entendido como um sinônimo de personalidade. Historicamente, porém, a ênfase do temperamento tem sido sobre os aspectos emocionais de personalidade.
Para ser honesto, o conceito de temperamento é ainda uma dessas expressões que pode significar coisas diferentes para diferentes psicólogos. Isso se tornou evidente numa mesa redonda de psicólogos norte-americanos. Apesar de divergências, esses pesquisadores chegaram a definir precisamente como ele interage com influências no meio ambiente. 1. O construto do temperamento é útil, apesar de praticamente inviável definir precisamente como ele interage com influências no meio ambiente. 2. Temperamento inclui elementos de energia, atividade, intensidade, vigor, ritmo de movimento, tanto na fala quanto no pensamento, na reatividade, aproximação e afastamento dos estímulos, emocionalidade e sociabilidade. 3. A origem do temperamento deve ser procurada em disposições biológicas. E 4. As manifestações de temperamento são mais estáveis durante a vida de um indivíduo do que qualquer outro aspecto da personalidade. Para encurtar a história aqui, como a gente está vendo, o temperamento seria, então, nessa questão que eu venho tratando com vocês, dos 4 temperamentos, seria uma parte da personalidade, seria algo que constitui a personalidade, que é uma parte, né, da personalidade que é mais constante do que os outros elementos que constituem a personalidade humana. E é bom vocês já terem essa base que eu venho trazendo para vocês, pra você conseguir entender isso daqui, porque conhecimento, não adianta você querer pegar. Se tivesse pegado para ler esse livro aqui com vocês lá no início, vocês vão entender bulhufas. Talvez agora vocês ainda não entendam tudo, mas já tem uma noção maior do que eu tô falando aqui, depois de todas as outras aulas. Porque conhecimento não adianta, gente. A gente tem que digerir o conhecimento. Tem que ser aos poucos. A gente vai introduzindo os assuntos. Senão você não entende nada. Então, vamos continuar aqui. Na história do conhecimento humano, as diferenças individuais devidas ao temperamento do sujeito têm sido atribuídas aos fatores diversos por autores de povos tão diversos como gregos, persas, hindus, árabes, entre outros, os quais, cada um a seu tempo, contribuíram para a estruturação da teoria do temperamento, como a conhecemos hoje. A literatura aponta para um interesse cíclico, no que se refere aos estudos sobre os variáveis ambientes, comportamento e características pessoais. As teorias estruturadas mais recentemente, via de regra, estão preocupadas com a classificação e tipificação do temperamento a partir de seus resultados observáveis, a saber, o comportamento. Uma análise do material elaborado nos últimos anos aponta para a existência de diversas teorias e instrumentos que propõem analisar esse construto, sendo que o interesse de tais trabalhos pode ser verificado desde a Idade Antiga através dos trabalhos de Empédocles, Hipócrates e Galeno, versando sobre o que se comportam os indivíduos e como compreender tais comportamentos. Mais recentemente, a contribuição de Jung se afasta da estrutura hipocrática, propondo uma classificação que se aproxima de um modelo psicológico mais moderno. É preciso, contudo, que se tenha em mente que a preocupação principal do estudo de temperamento, ou seja, o interesse da individualidade humana, está bastante longe de ser compreendido, dado que as teorias existentes estão longe de fornecer uma explicação integral sobre o tema. De fato, cientificamente, o tema temperamento entra em voga entre psicólogos e outros pesquisadores afins. E cada vez que ele surge, assume características um tanto diferentes, de sorte que, fazendo um inventário histórico sobre este conceito, nos leva a contexto da psicologia das organizações, pois é no campo da psicologia organizacional que o tema e instrumentos de medida de temperamento vêm sendo mais utilizados, além da linha de psicologia da criança liderada por Chase e Thomas. De sorte que a advertência acima de Claridge tem muito sentido, embora se possa admitir que temperamentos tendem a ser concebidos dentro de uma temática de tipologias, isto é,
de classificar os sujeitos em termos de tipos em funções de certas características da personalidade, e até de aptidões e mesmo de comportamento. Adiante desta Babel, vamos inicialmente dar um pequeno apanhado histórico do tema temperamento, para em seguida tentar uma construção teórica do mesmo construto. História do temperamento. A ideia de que os seres humanos caem dentro de classes ou tipos de estado presente desde os tempos mais antigos entre os pesquisadores da personalidade humana. Contudo, ela não tem tido um desenvolvimento linear, mas apresenta uma evolução cíclica, na qual se observam épocas onde o interesse em tais tipologias aparece intenso e outras em que ele praticamente desaparece. Inclusive, cada novo surto de interesse nesse tema parece surgir com um vazamento diferente, resultando em teorias muito distintas, entre as quais sobressaem as teorias humorais, as teorias fisiológicas ou morfológicas e as teorias psicológicas, como veremos adiante. Na verdade, há teorias ou fantasias demais sobre como conceber a estrutura e a dinâmica do temperamento. Strelau menciona uma carrada delas, ou melhor, uma miríade de traços que constituem temperamento, tais como, vejam aí a lista. Alport, citando apenas 3 autores, Thomas Reid, Douglas Stene e Franz Joseph Gall, também já apresentava uma série sem fim de traços, chamava de faculdades, que as teorias de temperamento ou caracterologia diziam avaliar. Enfim, é uma legião de traços que definiriam temperamento e que aparecem dentre os contextos teóricos, sem muita congruência na maioria das vezes. Vamos, por isso, atentar melhor para algumas teorias de temperamento que parecem se apresentar mais estruturadas, deixando para o capítulo 3 uma estruturação que cremos ser a mais complexa e axiomática. De qualquer forma, o estudo de temperamento começou a ser abordado, pelo que se tem registro, pelo filósofo grego Empédocles e seu conterrâneo e médico Hipócrates, seguidos mais tarde pelo greco-romano Galeno, dentro do que ficou sendo conhecido como teoria dos humores. Outras tendências de definir temperamento se baseiam no formato do corpo, tendência iniciada por Kreutzmann e atualizada por Sheldon, nas teorias ditas morfológicas. Finalmente, temos enfoques de temperamento baseados mais em construtos psicológicos, dentre os quais podemos salientar a teoria de Jung e as tipologias mais modernas, particularmente em voga em psicologia organizacional e da criança. Vamos detalhar um pouco dessas teorias. Teoria de temperamento. Teoria dos humores. A teoria de humores está ligada à tradição filosófica de número 4 de Pitágoras e da teoria cosmológica dos 4 elementos de Empédocles de Acragas. Este filósofo sugere que toda a substância é composta de 4 elementos, a saber, ar, terra, fogo e água. Aristóteles, além de concordar com os 4 elementos, acrescentou que eles possuem propriedades básicas, a saber, ao fogo está associada a secura e o calor, ao ar a umidade, ao ar o calor e a umidade, à água a umidade e o frio, à terra o frio e a secura. O médico Hipócrates relacionou essa teoria cósmica à saúde das pessoas, criando teoria dos humores ou de temperamentos. Dizia respectivamente ligado aos 4 temperamentos da personalidade, a saber, temperamento sanguíneo de reações rápidas e débeis, temperamento melancólico, nervoso ou atribiloso de reações lentas e intensas, temperamento colérico ou bilioso, afirma que de reações rápidas e intensas, e temperamento fleumático ou linfático de reações fracas e lentas. A teoria, portanto, afirma que a química do corpo determina o tipo de temperamento. Essa teoria, depois difundida pelo greco-romano
Galeno de Pérgamo, perdurou por mais de 2.500 anos. Ela defendia que uma boa saúde dependia do equilíbrio de uma boa dosagem. Temperare, diria Galeno, donde surgiu a expressão temperamento. Dos 4 humores corporais, o excesso de um dos humores provocava doenças no corpo e traços exagerados de personalidade. A biologia moderna substitui esses conceitos arcaicos de química do corpo por conceitos mais complexos, tais como hormônios, neurotransmissores e outras substâncias de sistema nervoso, como a endorfina, etc. Foi, aliás, o avanço nos conhecimentos biológicos que determinou a morte dessas teorias dos humores. Embora pesquisas de Pavlov e seguidores, o Teplov e outros nos anos 1950, eles tenham dado algum ânimo entre pesquisadores do tema caracterologia, tais como Reimans, Lessem, Berger e, enfim, vários outros lá. Teorias morfológicas. Essas teorias têm relações com as teorias bioquímicas, mas acentuam mais os aspectos morfológicos do corpo. Tipos corporais. O psiquiatra alemão Kreutzmer iniciou esse modo de pensar sobre os temperamentos. De suas observações clínicas, ele relacionou que o formato do corpo está associado à personalidade das pessoas. Assim que o físico delgado e delicado está associado à introversão, enquanto o físico rotundo, pesado e curto está associado ao caráter ciclitímico, isto é, temperamental, extrovertido e jovial. Este autor chegou a explicar 3 tipos distintos de temperamentos, os quais correspondiam a certos tipos orgânicos caracterizados conforme detalha a tabela. Tabela de relação entre tipo físico e tipo de personalidade, segundo Kreutzmer. Tipo físico: pícnico, gordo, arredondado, alto, esguio e atlético, robusto, muscular. O gordo e arredondado teria o clítico de diastésico, tristeza e alegria, alegre, jovial, loquaz, otimista, e deprimido seria afável, tranquilo e silencioso. O alto esguio, esquizotímico, psicoestético, sensibilidade, frieza, idealista e reformador. E o atlético seria isotímico, tenaz e explosivo. O psicólogo norte-americano Sheldon e seus colaboradores levou este pensamento de Kreutzmer a uma grande sofisticação sobre as variedades de temperamento, embora sua teoria não tenha tido grande sucesso entre os psicólogos. Estes autores também relacionavam diretamente a forma física do corpo com os tipos específicos de temperamento. Na tabela abaixo. Endomorfo, macio e redondo. Teria um gosto pelo conforto, sentimental, hedonista e sociável. Mesomorfo, forte, muscular e atlético. Seria sototômico, ativo, energético, orientado pelo desempenho agressivo. E o ectomorfo, delgado e frágil. Seria sensitivo, delicado, intelectual, religioso e retraído. Teorias psicológicas ou tipologias psicológicas. A temática tipológica explodiu entre os psicólogos nos meados deste século, particularmente na Holanda, e sobretudo na França. Contudo, essas tipologias psicológicas a primeira foi a do psiquiatra Jung, que é um dos maiores que tem reconhecimento no meio dos psicólogos. Pesquisas talvez mais empíricas nesta área de temperamento começaram a ser mais desenvolvidas, baseadas em 2 tendências. Os estudos longitudinais iniciados nos finais de 1950 por Thomas e Chess, e os estudos de caráter pavloviano dos russos Teplov em Moscou e de Merlin em Perne, também em meados de 1950. Pelo impacto que produziram sobre a pesquisa e a utilização do temperamento em psicologia, detalharemos algumas dessas tendências a seguir. Tipologia de Jung. Nesta área de temperamento, as 2 dimensões psicológicas elaboradas por Jung ainda parecem ser de grande utilidade em psicologia.
a dimensão dos tipos e a dimensão das funções, este autor desenvolveu toda uma hierarquia de tipo, mas é sobretudo sua distinção dos dois famosos tipos, extroversão e introversão, que fez e faz carreira, distinção que inclusive parece um ganho definitivo em psicologia. A outra distinção entre 4 funções também recebeu e está recebendo grande atenção entre os psicólogos. Essas 4 funções são pensamento, sentimento, sensação e intuição. Jung caracteriza essas dimensões psicológicas do seguinte modo: extroversão, direcionamento da libido para o exterior, movimento positivo do sujeito para o objeto, e o objeto se torna o foco de interesse ativo. O sujeito procura o objeto, e passivo, e o objeto se impõe ao sujeito do indivíduo. Introversão, direcionamento da libido para o interior, movimento negativo do sujeito com relação ao objeto. O próprio sujeito se torna o foco do interesse ativo. O sujeito procura reclusão, e negativo, o sujeito se torna capaz de contratar o objeto. Pensamento, representar a realidade conceitual, representação intelectual. Ele pode ser ativo, racional, consciente, chamado de intelecto, e consiste em procurar essa representação. O passivo, irracional, inconsciente, chamado de intuição intelectual, e consiste em que a representação se impõe contra a vontade do sujeito. Sentimento, sentir, reagir diante da realidade com um valor, implicando aceitação ou rejeição. Ele também pode ser ativo, enquanto procura valorizar a realidade, ou passivo, enquanto essa se impõe com valor positivo ou negativo. O sentimento em correlações orgânicas se chama afeto. Sensação, percepção via sentidos. Perceber sensorialmente a realidade, externa ou interna, é a representação sensorial da realidade, é uma função irracional. Intuição, percepção via inconsciente, percepção inconsciente da realidade global, e é uma função irracional. O apego ao dogma psicanalítico do investimento da libido fez essa distinção interessante de Jung, particularmente no caso das funções, um tanto confusas e inadequadamente distintas, embaralhando os conceitos do irracional com o inconsciente. Tornou particularmente confusa as categorias da sensação e da intuição. Se puder liberar da armadura psicanalítica, essas distinções de Jung parecem altamente promissoras para a tipologia dos temperamentos, como tentaremos efetuar mais adiante. Além destes, outros psicólogos enveredaram no terreno das tipologias. Entre estes, alguns tiveram pouca aceitação entre a comunidade da psicologia, como, por exemplo, Spranger, que definiu 4 valores para diferenciar os tipos humanos, a saber, religioso, teórico, econômico e artístico. E Adler opinou que eram 4 objetivos ou elementos diferenciadores dos tipos humanos, a saber, reconhecimento, poder, serviço e vingança. William James propôs distinção entre Tolg-minded e Tender-minded. Outros autores, embora baseados em teorias nem sempre satisfatórias, estão alcançando interesse e fama, sobretudo por terem desenvolvido instrumentos para medir os vários tipos que eles propõem, tornando-se assim a utilidade prática, particularmente no ambiente organizacional. Esses autores serão expostos no capítulo 2. Do ponto de vista da teoria do temperamento, essas duplas de pesquisadores talvez merecem especial atenção na área, que são eles Thomas de Chess, Buzz e Plumbing, que a gente vai ver semana que vem. Então, gente, semana que vem a gente termina essa parte. Talvez tenha ficado um pouco confuso para vocês, mas é assim mesmo. Com o tempo vocês vão ir absorvendo melhor. Se vocês não estiverem entendendo muito bem, eu recomendo que vocês releiam vocês com calma. E assim, que vocês não tiverem com... Pesquisem, talvez, vocês peguem o nome do psicólogo, do teórico e vai pro Google, pra Wikipedia mesmo, e ver sobre o cara. Enfim, o que eu recomendo pra vocês, se vocês estiverem um pouco perdidos.
Mas é que aqui tá assim, bem por cima mesmo, não vai fazer muita diferença pra vocês saberem mesmo. Que a gente vai focar mais em Rudolf Steiner mais pra frente e no Carl Jung. E o Rudolf Steiner é muito interessante, porque ele fundou a escola Waldorf, que é um tipo de ensino muito interessante. Talvez um dia, né, se tudo der certo, a gente consiga trazer isso para as escolas no geral. Já existe no Brasil, mas é difícil, né, se ver alguém que conheça sobre isso. Enfim, é isso. Até quinta-feira. Quinta-feira a gente vai ter a gente vai ver o curso do Padre Paulo Ricardo continuar. Sábado a gente termina em Range. Semana passada, no sábado, eu simplesmente esqueci da aula. Também ninguém me lembrou. Mas enfim, gente, eu não fui por mal, não. Tava com a cabeça meio cheia. Então, semana que vem a gente continua esse material aqui. Boa noite a todos.